Fala aí, galera. Excelente quinta-feira para todo mundo. Não poderia ser melhor essa quinta-feira, não só pela vitória em cima do freguês Cruzeiro, que não vence o Fluminense no Maracanã há séculos, mas também pela atuação primorosa, pela masterclass, podemos dizer assim, de Marcelo, mais uma, com a camisa do Fluminense. Só que dessa vez, de uma forma diferente, entrando, entre aspas, oficialmente como meio de campo. Ele já fez essa função em alguns momentos, né, dentro dos jogos, mas ainda sendo lateral. Dessa vez não, o Marcelo entrou no meio de campo. Muita gente vinha pedindo, muita gente vinha, Marcelo, tem que botar o Marcelo no meio e tal. E eu confesso que eu nem, assim, eu nem repercutia tanto isso, porque era algo que até então não vinha sendo pensado. Né? E lá atrás, quando o Marcelo chegou, quando a gente perguntava isso à comissão técnica, não existia a princípio a possibilidade. Ele chegou para ser lateral e seria lateral. Mas dessa vez o Marcelo entra de fato no lugar do Alexander no meio de campo e deu simplesmente um show. E depois, na entrevista coletiva, o Diniz confirmou que sim, ele pode ser uma opção e pode fazer essa transição para o meio de campo. Uma declaração bem, podemos dizer assim, não vou dizer surpreendente, mas o Diniz foi bem. Ele abriu o jogo em relação a isso. Eu achei bem interessante. Vou colocar na tela para vocês aqui o GE. Globo. Vou separar aqui os lances que o GE separou do Marcelo nesse jogo. E é brincadeira. Como ele entrou para se divertir, né? Ele entrou para brincar de jogar futebol. Essa foi a verdade. Ele entrou ali para. Vou dar uma. Vou ensinar algumas coisas aqui para esse pessoal. Vou dar uma aula grátis aqui para quem quiser aproveitar, aprender alguma coisa, assim, com uma leveza, com uma tranquilidade, sem peso nenhum. Quando ele e o Léo Fernandes entraram, né, o jogo estava 0-0, ele fez isso aí. É realmente, assim, tecnicamente é um absurdo, é muito, muito, muito acima da média. Quanto a isso, não há discussão. A discussão ela é física, o quanto o Marcelo pode suportar, o quanto ele pode ter de sequência. Enfim, a questão das lesões. Agora, tecnicamente, não tem que discutir sobre o Marcelo. E agora surge essa possibilidade de ele ser um meia. Será que a gente vai ver isso mais vezes dessa forma? Quando o Ganso estiver também, porque o Marcelo poderia ser um substituto ideal para Paulo Henrique Ganso. Será que de fato vai ser mais uma variação que o Diniz utilizará com mais frequência? Ele costuma geralmente dar uma sequência quando algo dá certo. E eu estou numa expectativa muito grande para que isso possa acontecer. Agora, é importante ressaltar, não é todo jogo que a coisa vai fluir assim, não é todo jogo que vai dar para entrar e dar um passe bonito, de 3 dedos, de letra. Cada jogo é uma história, é uma alternativa, é mais uma possibilidade, é mais uma variação. E é isso que eu acho mais interessante neste momento. Hoje, o adversário não sabe como o Fluminense vai jogar. Pode pintar do nada o Marcelo no meio de campo, pode pintar o Marcelo na lateral atacando pelo meio, pode ser um time mais posicional com o Keno em áreas bem abertos, com o John Kennedy de cano centralizado. O John Kennedy pode sair e voltar àquela formação mais tradicional. E aí muita movimentação, como a gente viu no primeiro tempo com o Lima caindo pelos dois lados, aproximando com o Keno. Enfim, é um Fluminense que tem uma série de variações que certamente complicam a vida do adversário na hora de analisar as possibilidades. Isso que eu acho mais incrível neste momento. É o grande trunfo do trabalho do Diniz, desde que o time teve uma estabilidade, depois daquela partida depois da goleada sobre o River Plate na Libertadores, teve aquele momento ruim. Desde então, o Fluminense passou a ter muitas alternativas e isso acrescentou demais a equipe. Eu vou colocar agora o trecho da entrevista coletiva, onde o Diniz fala sobre a possibilidade de dar mais sequência para o Marcelo no meio. É uma opção, porque foi opção hoje, né? Mas naturalmente não é a posição dele de origem, mas ele pode em algum momento migrar para essa posição, eventualmente sair jogando alguma partida, ou durante o jogo a gente usar ele nessa posição. O Marcelo é um jogador tecnicamente absurdamente acima da média, extremamente talentoso, um dos maiores jogadores que a gente viu nos últimos 15 anos no futebol mundial. Ele está se encontrando cada vez mais no Fluminense, está feliz, sempre ajuda os garotos, tá? E é sempre um prazer poder ver o Marcelo jogar.
A gente espera que ele consiga ter vida longa ainda no futebol. Todos nós esperamos, né? De fato, o Marcelo tenha vida longa, que essas lesões possam, de fato, dar uma trégua aí para ele, que possa ter uma sequência maior. Enfim, no mínimo que não precisa jogar 8 jogos de 10, não é isso, mas que consiga ter uma sequência sem ter nenhum tipo de lesão, por mais que tenha que ser poupado em alguns jogos, e hoje tem uma tranquilidade muito grande, porque tem um Diogo Barbosa que está numa regularidade excelente, fez mais uma boa partida, uma partida segura, enfim. E o Diniz, nessa entrevista coletiva, ele pistolou mais uma vez. Irritou com uma pergunta de um jornalista. Eu vou colocar aqui para vocês, vocês possam tirar as próprias conclusões também. Diniz, parabéns pela vitória. David Sharp do Antenados na jogada. Eu queria te perguntar sobre o Marcelo, né? Porque o Ganso fora, o Marcelo entrou no meio de campo, no lugar do Alexander, foi muito bem. Queria saber se você conta com ele nessa posição para o jogo decisivo, que a torcida só pensa nisso. E se você me permite rapidinho, se o Fluminense esteve um pouco frágil defensivamente hoje, depois de tomar também 4 gols do Vasco. Obrigado. Primeiramente, bom dia. O time não teve frágil defensivamente. O Cruzeiro não criou quase nada. Primeiramente, bom dia. Eu não sei por que você fez essa pergunta, sinceramente. Sempre faz uma pergunta, depois você acha que tem alguma coisa contra você. Sempre faz pergunta desse tipo, né? Não, faz 4 gols. Mas o que tem a ver com hoje? O Cruzeiro teve chance também. Quantas chances o Cruzeiro teve? Você acha que o Cruzeiro quer? Ninguém? Você acha que o Cruzeiro é um time? Ninguém? Eles ganharam de 3 o Santos na Vila. Você acha que eles não têm nenhuma chance? Só ia ser bom defensivamente se não tivesse nenhuma chance de gol na tua cabeça. Tá bom, respondi a tua pergunta. O time não foi mal defensivamente, muito pelo contrário. Foi por conta da defesa, de todo mundo defender, que a gente conseguiu ganhar de 1-0. É claro que aqui o Cruzeiro teve sim chance, teve com o Matheus e tal, quase fez o gol, e depois teve uma mais final que o Fábio salvou, é óbvio, mas é isso. Um time que tá atacando, ele se expõe, e o time do Fluminense, ele é corajoso, ele é agressivo, ele se expõe e vai dar chance para o adversário. É mais que natural que o adversário também tenha chance, né? O Fluminense ele não foi vulnerável defensivamente nesse jogo. E contra o Vasco foi aquele contexto das bolas paradas, os gols aconteceram daquela forma. Não foi um jogo para 4 gols para o Vasco, não foi um jogo para isso, mas acabou acontecendo, né? Agora, a fragilidade não faz muito sentido. Acho que hoje, pelo contrário, a atuação do time ela foi bem segura, dominou o jogo quase o tempo inteiro, e o Cruzeiro teve algumas escapadas justamente porque o Fluminense precisava se expor para buscar a vitória. Então é natural que isso em algum momento acontecesse. E o Diniz, ele tá, bom, eu posso falar bem disso, ele tá bem reativo em relação a algumas perguntas, principalmente quando insistem em algo que ele não concorda muito. E além da atuação espetacular de Marcelo, Léo Fernandes brilhou também no Maracanã. Decidiu o jogo, né? Fez o gol da vitória, foi o cara do jogo com um golaço de falta, gol espetacular. Rafael Cabral tá procurando a bola até agora. E na zona mista o Léo falou sobre muitas coisas, falou sobre a conversa que ele teve com o Marcelo na hora do gol, a admiração que ele tem por ele também, como isso dá mais confiança para que ele possa se soltar mais. O Léo é importante a gente ter paciência com ele. Eu falei isso no pré-jogo, eu teria escalado o Léo como titular no lugar do Lima, mas é um processo, tá? O Diniz falou isso no coletivo, é um processo de adaptação, de mudança em todos os sentidos. Então, o Léo, ele chegou não tem muito tempo, faz pouco tempo, ele chegou agora, meio do ano. Então, tem mais tempo ainda de contrato, talvez ano que vem ele vai estar muito mais preparado do que está agora, vai ter mais oportunidades também. É um processo, é natural, e eu tenho certeza que quando tiver mais oportunidades, quando tiver mais chance, ele vai receber. Agora, ele disputa posição simplesmente com o John Arias, que é o lugar onde ele mais gosta de atuar, é onde o Arias joga. Então, é isso. Aos poucos, eu acho que ele vai cada vez mais entendendo o futebol brasileiro, entendendo o dinizismo, entendendo mais o que é o Fluminense hoje. E foi um gol para premiar, foi um gol para talvez
aumentar o nível de confiança e, quem sabe, ele possa ser uma opção muito importante, inclusive agora, para a semifinal da Libertadores. Vou deixar aqui a zona mista com o Léo Fernandes e também com o goleiro Fábio, duas entrevistas bem bacanas. Podem assistir até o final, que eu tenho certeza que vocês vão gostar, beleza? Muito treino, a mí me gusta mucho entrenar todo lo que es bola parada y bueno, con eso yo creo que alcanza a veces para poder concretar un tiro de esa magnitud, así que nada, estoy muy contento y feliz. ¿Cuál es el secreto? Secreto no estoy secreto, treino nomás, solamente entreno y mirar mucho los jugadores que já inventaram esse golpeo. Ô, Léo, o que o Fernando Diniz falou pra você na hora que você entra em campo? Porque o Fluminense estava com uma certa dificuldade para abrir o placar e depois que você e o Marcelo entram juntos, parece que o Fluminense começou a criar mais, teve mais criatividade na frente. Qual foi o pedido do Diniz? Sí, uma coisa que ele falou para nós foi que joguemos perto, que estemos juntos para jugar para frente. Então, nada, solo falou isso, que a mí me falou que disfrute mucho el juego y nada, y se dio la victoria y estamos todos muy contentos. Simples. Ô, Léo, você teve uma atuação muito boa contra o Atlético, fora de casa, e hoje novamente você entrou, colocou fogo no jogo ali junto com o Marcelo, e atuando pelo lado direito, que é onde você naturalmente se sente mais à vontade. Isso fez diferença também, contribuiu para que você pudesse ter uma atuação melhor, atuando aberto ali pela direita, puxando para o meio, para a sua canhota, que é a perna boa? Sí, el lugar que me gusta un poco más, hablando de izquierda o derecha, es un poco más de derecha para tener mi pierna hábil hacia adentro. Entonces sí, trabajar mucho, me está tocando trabajar mucho, entonces nada, ahora se vienen momentos súper importantes, entonces tenemos que estar todos juntos e intentando ganar también en los juegos para ganar en confianza también en todo el equipo, así que nada, queda trabajar, se vienen momentos muy lindos también para nosotros. O Cícero te perguntou o detalhe do gol, mas eu queria que você falasse pra gente um detalhe do gol no que compete ao Marcelo, porque na hora da falta, o Marcelo se posiciona primeiro do seu lado esquerdo, fala alguma coisa, aí muda de posição, aí vai pro seu lado direito, aí vocês cochicham novamente, aí nesse momento o Marcelo sai, e a minha sensação é que a saída do Marcelo, muita gente fala também em falha do Rafael, do goleiro, mas eu acho que, não sei se é falha ou consequência de uma jogada, que me parece que o Rafael se desloca por conta do deslocamento do Marcelo também. Então eu queria que você falasse um pouquinho do combinado ali, o que o Marcelo te falou, como é que foi? Primera cosa, que fique tranquilo, que mire bien a ver qué podíamos hacer en la bola parada. Y bueno, en el momento que vimos que estamos perto al arco, entonces tomé la decisión de chutar. Y nada, solamente eso. Y creo que el golero Rafael se llevó con el movimiento de la bola, que bueno, gracias a Dios se fue para el otro lado. Y bueno, yo creo que fue más eso que Marcelo se haya ido para una jogada. Léo, fala um pouco da sua expectativa, né? A gente viu no final do jogo a torcida gritando, é guerra, é guerra, é guerra. Fala um pouco da sua expectativa para o jogo da Libertadores de semana que vem. La expectativa que va a ser muy difícil, que nos toca trabajar mucho, que nos toca preparar de la mejor manera lo que va a ser el juego contra Inter. Entonces, nada, solamente trabajar, y las expectativas son las que tiene toda la torcida, toda la gente que trabaja todos los días para conseguir eso que todos quieren, que todos queremos, que es la Libertadores. Ô, Léo, como é que está sendo essa adaptação sua ao futebol brasileiro? Como foi dito, né? Você está vindo numa crescente, seu futebol está uma crescente, né? Como é que você está se adaptando? O que o Diniz tem te ajudado nesse trabalho? En recuperar más que nada la confianza. Yo venía de no jugar mucho últimamente, entonces primero recuperar la confianza y de a poco ir soltando todo lo que puedo llegar a ofrecerle a mi equipo, a mis compañeros,
Entonces, nada, la verdad me hicieron sentir súper tranquilo de todo desde que llegué. Me hicieron sentir tranquilo, entonces yo creo que a partir de eso, de a poco se van a ir dando las cosas y bueno, lo más importante siempre es que el equipo gane, que nos llevemos la victoria, los 3 puntos, que pasemos de fase, entonces ahora estoy muy feliz por eso. Só mais uma aqui, aproveitando que você entrou junto com o Marcelo ali. O Marcelo hoje entrou de fato como meio de campo, né? Tava muito à vontade, várias jogadas de efeito, passes de letra. É um cara que tem uma técnica assim absurda, né? Você certamente agora tá podendo ver isso de perto. Como é que é treinar e jogar ao lado do Marcelo? Es muy bonito. Es alguien que bueno, que crecimos, por lo menos yo crecí viendo a él, entonces viendo a él y en el fútbol mundial, en lo que él disputó toda su vida, entonces ahora estar al lado de él es una alegría, al lado de Felipe, al lado de Paulo también. Para mí Paulo es súper crack, entonces es muy lindo entrenar con ellos y tenerlos de compañeros, que para mí es un orgullo y una alegría muy grande. Está complicado. No, sí, ponemos top 5. Qual a importância dessa vitória nesse aspecto de que voltou ali para a zona de classificação para a Libertadores? Importante porque a gente continua sempre tentando melhorar, né? E tivemos a oportunidade hoje, diante do Cruzeiro, aí, de conseguir a vitória. Passa confiança para a restante do Campeonato Brasileiro e também para a sequência aí da próxima partida, que é a Libertadores. Então, junto do nosso torcedor que compareceu, foi super importante esses 3 pontos para voltar a vencer, manter um aproveitamento bom dentro de casa, né, de vitórias, para sempre tentar evoluir ao máximo. Fábio, você tem uma visão privilegiada da batida de falta do Léo Fernandes do outro lado, né? É um tipo de batida que ele já costuma treinar, talvez até contra você mesmo, e é o tipo de bola ingrata para o goleiro, que ela faz muitas curvas, é aquela meio que folha seca, né? Aquela batida que surpreende o goleiro. Qual foi a tua impressão ali de dentro de campo desse chutaço do Léo Fernandes? Foi feliz, né, na batida ali, é uma batida difícil, né? A gente já tinha visto alguns vídeos dele, né, quando ele jogava no México, principalmente, com as faltas muito parecidas da forma que ele bateu hoje, né? Então a gente vê nos treinamentos também, com a bola rolando, a gente tem que ficar bastante esperto, que ele tem muita facilidade para fazer esses chutes, até mesmo com a bola rolando aí no coletivo, num treino específico ali com o Diniz. E hoje foi muito feliz nesse chute, nos dando a possibilidade de conseguir esses 3 pontos. Fábio, é difícil entrevistar você depois de um jogo do Cruzeiro e não falar sobre o sempre reencontro, né? A gente aqui no Brasil fala que uma das únicas leis que realmente funciona é a lei do ex. E para goleiro, qual seria o nome que a gente poderia dar? Porque no seu confronto contra o Cruzeiro chama atenção, são 4 jogos, 4 vitórias e só 1 gol sofrido. Acho que o trabalho de todos foi importante, né, para conseguir essas 3 vitórias e 1 empate. Cada momento foi importante, que a equipe focou em cada partida. E eu tento sempre trabalhar da mesma forma, independente do adversário. Minha dedicação nos treinamentos juntos com os meus companheiros, com a preparação ali do André e do Josmiro, é sempre o mesmo, né, pensando sempre na próxima partida, e fico feliz que a gente conseguiu um bom resultado que a gente precisava. Controlar a ansiedade, uma semana de um jogo tão importante, o que falar para o torcedor também, que não tira esse jogo da cabeça, próxima quarta-feira, eu só estou esperando há 15 anos uma partida como essa. Sempre é importante, né, a possibilidade de um jogo histórico, né, uma semifinal, e relembra muitas coisas na história da equipe, né, na história do Fluminense. O torcedor com certeza fica ansioso, né. A gente tenta pensar sempre no próximo jogo, né, focando. Lógico que uma hora ou outra a mente vai para os momentos da semifinal, né, tudo que pode acontecer no jogo contra o Internacional, um jogo difícil, mas logo já volta para os treinamentos e como era hoje o Cruzeiro, né. A gente focou em fazer um bom jogo e tentar a vitória ao máximo para subir na tabela, e o torcedor com certeza
vai ficar um pouco ansioso, mas tá chegando aí e com certeza vai fazer uma grande festa apoiando o time como sempre fez.